Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Forest City não é somente um mega projeto caríssimo. Era para ser uma mega cidade ultramoderna, um ícone tirado de algum filme de ficção científica futurístico, cujas hashtags poderiam ser verde, inteligente, dinâmica, paraíso, harmoniosa e até mesmo utopia. Desde o seu desenho, Forest City era considerada um paraíso dos sonhos para toda a humanidade. Na verdade, esse era o objetivo. Eu disse era, porque algo deu muito errado, o que fez com que a sua taxa de ocupação fosse de apenas 1%. Afinal, o que aconteceu com Forest City? A cidade fantasma de luxo da Malásia. Posicionada numa ilha artificial, a cidade é rodeada por praias convidativas, com areia tão branca que é difícil olhar para ela em dias muito claros. Essa mesma areia se estende até encontrar oceanos de um azul cristalino aparentemente infinito. Quem não gostaria de viver num paraíso tropical como esse? Mas, por incrível que pareça, quando nos aproximamos, notamos algo que converte na mesma hora este paraíso num pesadelo existencial. Quase não há pessoas. As estradas, embora impecavelmente mantidas, estão completamente vazias. As praias, piscinas luxuosas, parques aquáticos e até as quadras de tênis também não apresentam qualquer sinal de vida. Um jornalista numa famosa rede de TV britânica esteve lá em 2023 e o que ele viu e ouviu o deixou atônito. Há uma cena que lhe volta à memória como se fosse um filme de terror, contando a saga de uma cidade fantasma. Ele caminhava por um shopping completamente vazio e viu um trenzinho infantil, daqueles montados ali nos halls, dando voltas intermináveis em seu trilho, sozinho, sem ninguém. Ele achou muito estranho, né, não haver ninguém mais por perto, nem quem controlava o brinquedo. Aquilo o deixou arrepiado. O mesmo jornalista diz ter conversado com algumas pouquíssimas pessoas que confiaram no projeto, investiram e ainda estão lá. Será que eles estão gostando de morar num paraíso como a cidade da floresta? Por mais incrível que pareça, ter à disposição praticamente toda uma cidade para fazer o que bem quiser não é uma ambição daquelas pessoas. Na verdade, elas estão desesperadas para sair de lá e viver uma vida, digamos, normal, rodeadas por movimentos, muita gente, claro, por mais vida. Mas então, o que acontece em Forest City? Como um projeto imobiliário de 100 bilhões de dólares foi financiado e parcialmente construído, mas agora está com menos de 1% de ocupação? Bem, como sempre, parece ser o caso com mega projetos altamente ambiciosos e extremamente caros que acabam falhando, a história de Forest City é repleta de controvérsias, corrupção e muitas ideias mal concebidas e impostas por um pequeno número de pessoas poderosas. Há duas vertentes que nos fazem compreender melhor o que levou esse projeto à falência. Uma é a bolha imobiliária chinesa. Outra tem a ver com uma empresa de investimentos imobiliários privados chamada Country Garden Holdings. Bom, começando em 2003, a China experimentou um boom imobiliário como nunca havia vivido. Foi nessa época que o governo chinês mudou a sua atitude em relação à propriedade imobiliária, indo contra a regra subscrita anteriormente de que os imóveis deveriam ser coletivamente possuídos. Então, no início dos anos 2000, o governo começou a aceitar a ideia de que a propriedade privada de imóveis poderia ser benéfica para a economia. Com a mudança na política, o premier Wen Jiabao incentivou os bancos chineses a oferecerem crédito acessível para quem quisesse investir ou comprar imóveis. Um ponto importante a considerar é o funcionamento da poupança na China. Para os residentes chineses, simplesmente deixar o dinheiro no banco não é uma opção viável, pois os juros oferecidos não acompanham a inflação, fazendo com que o valor do dinheiro diminua com o tempo. Assim como a famosa e velha poupança do brasileiro. Bom, sem trocadilhos.
Essa condição leva os chineses a buscarem alternativas de investimento e o mercado imobiliário emergente se mostrou uma excelente oportunidade. Com o mercado em rápida expansão, muita gente ficou ansiosa para investir. A China passou do status de quase não ter um mercado imobiliário para o de ver milhares de residentes das classes média e alta investindo coletivamente. Como esperado, essa mudança econômica resultou num aumento gradual dos preços dos imóveis. É a lógica. É a tal da lei de oferta e procura que funciona em qualquer lugar. Além disso, os governos regionais chineses também decidiram aproveitar um novo mercado em crescimento, buscando receitas rápidas. Assim, quase todas as províncias começaram a reunir capital de investimento, desenvolver terras com habitações ou estabelecimentos comerciais e, em seguida, vender ou alugar essas propriedades rapidamente. Até então, tudo parecia estar indo conforme o planejado. O mercado imobiliário em expansão estava revigorando a economia chinesa e o governo estava obtendo sua parte dos lucros. No entanto, a introdução de um novo mercado lucrativo numa economia já estabelecida trouxe suas consequências. Uma bolha econômica começou a se formar, com os preços dos imóveis disparando e os investidores reagindo impulsivamente. Muitos começaram a comprar propriedades freneticamente, com relatos de alguns adquirindo dezenas ou até centenas de imóveis. O mais importante é que essas compras não visavam o desenvolvimento das propriedades, mas sim a especulação de que os preços continuariam a subir e permitindo que os investidores lucrassem de forma significativa. Obviamente, o governo chinês não pretendia criar um mercado de especuladores, mas foi exatamente o que aconteceu. A bolha continuou a crescer e os valores médios das propriedades triplicaram, enquanto os imóveis de primeira linha nas grandes cidades aumentaram até 10 vezes o seu valor original. Como resultado, os cidadãos chineses de classe média que buscavam investir não podiam mais pagar por imóveis locais, deixando-os novamente com economias e sem opções de investimento. É nesse contexto que entra a Country Garden Holdings. Em 2006, surgiu a proposta de um ambicioso projeto de investimento de 20 anos chamado Forest City, coincidindo com o período em que Wen Jiabao incentivava o investimento imobiliário local. A ideia central do Forest City era criar uma ilha de luxo na costa da Malásia, mais precisamente no distrito de Johor Bahru. Essa ilha seria autossuficiente, oferecendo amplos espaços residenciais, escolas, shoppings e diversas comodidades de luxo. E se você está se perguntando como isso seria possível, já que não havia uma ilha naquele local, a resposta é simples. A ilha seria criada artificialmente, recuperada do mar. O local escolhido para a construção era uma zona úmida de importância internacional, conforme a Convenção de Ramsar, que estipulava que nenhum desenvolvimento deveria ocorrer na área, exceto para turismo ecológico, pesquisa ou educação. No entanto, essa diretriz foi amplamente ignorada. Como uma forma de mitigação, a grande ilha planejada foi dividida em 4 ilhas menores. A primeira delas, com 3 quilômetros quadrados, já existe, mas ainda infringe várias leis de conservação. Bom, agora focando na empresa por trás desse projeto, a Country Garden Holdings. Observando a situação do mercado imobiliário chinês, a empresa teve uma ideia inovadora. Com a classe média chinesa sendo excluída do mercado local, investir no exterior, especialmente na Malásia, parecia uma oportunidade promissora. Forest City foi, portanto, projetada como um meio para os chineses manterem suas economias com investimento em imóveis de luxo acessíveis. O investimento inicial em Forest City foi amplamente feito e a Country Garden Holdings avançou investindo alguns milhões iniciais para estabelecer a primeira ilha artificial. A fase inicial de Forest City seguiu rapidamente para a construção, culminando com sua grande inauguração em 2016. Apenas cerca de 14% da cidade planejada foi construída, mas mesmo essa amostra incluía vários blocos de apartamento imponentes, capazes de abrigar cerca de 700 mil pessoas ao todo. As outras 3 ilhas
seguiriam após a primeira a ser vendida, insistia a Country Garden, indicando que a empresa claramente esperava que as unidades fossem vendidas rapidamente. E por que não seriam? Claro, a grande inauguração contou com a presença do primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, que, num esforço para aumentar o interesse, declarou Forest City uma zona livre de impostos. O popular sultão Ibrahim Ismail de Johor também deu a sua aprovação oficial, preparando o palco para o que seria um frenesi de compras. Lembre-se de que a Country Garden, em conjunto com a subsidiária do governo estadual malaio, Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, havia investido coletivamente cerca de 100 bilhões de dólares. Foi nesse momento, no entanto, que as coisas começaram a dar muito errado. Uma série de eventos infelizes começou a acontecer e não parou até que a Forest City se transformasse na cidade fantasma que é hoje e aponta no horizonte. Lá em 2008, a bolha imobiliária na China estava crescendo rapidamente, com empresas e residentes privados comprando imóveis ansiosamente e os governos regionais focados em oportunidades de investimento de retorno rápido. No entanto, a crise financeira global atingiu o país, reduzindo drasticamente a demanda por exportações chinesas. Para evitar uma recessão, o governo chinês lançou um pacote de estímulo de 568 bilhões de dólares, direcionado principalmente ao desenvolvimento de infraestrutura e imóveis. Embora o pacote tenha ajudado a economia a superar a crise financeira, ele também ampliou a bolha imobiliária. Os governos provinciais, já inclinados a projetos de desenvolvimento imobiliário, intensificaram seus esforços, investindo cada vez mais em projetos que se tornavam menos acessíveis. Muitos desses projetos eram mal concebidos e ineficientes, resultando em falhas e falta de retorno sobre o investimento. Durante um período de aparente prosperidade econômica, a China enfrentava um problema crescente no mercado imobiliário: saturação e preços inflacionados, uma combinação geralmente explosiva, enquanto as dívidas vão aumentando. Em 2011, o governo chinês, percebendo a gravidade da situação, tomou medidas drásticas para evitar um colapso iminente. Novas políticas tiveram que ser rapidamente implementadas para conter o investimento imobiliário. Entre as principais medidas estavam um pedido de entrada de 40% e também restrições que impediam compradores nas principais cidades de possuírem mais de 2 propriedades. Além disso, foi introduzido um novo imposto sobre vendas de propriedades, uma maneira eficaz de esfriar um mercado em expansão. Como esperado, os preços dos imóveis começaram a cair, trazendo a situação sob controle, pelo menos do ponto de vista do governo. Para compradores especulativos que haviam investido milhões, isso soou como um alarme, é claro. Esses investidores que temiam perder tudo entraram em pânico e começaram a vender suas propriedades freneticamente. A venda foi tão desordenada, para você ter uma ideia, que alguns venderam imóveis valiosos por uma fração do preço original, levando o mercado a um desastre iminente. O governo interveio novamente, proibindo a venda de propriedades por menos de 20% do valor de mercado estabelecido. Com esse cenário caótico, voltamos nossa atenção para Forest City. As mudanças no mercado imobiliário na China não eram necessariamente um problema para a estratégia de investimento offshore. Os preços das propriedades locais ainda estavam altos, mesmo que tivessem sido um pouco controlados. E os cidadãos da classe média ainda lutavam para encontrar oportunidades de investimento. Portanto, naturalmente, as vendas iniciais de Forest City foram fortes e o projeto estava destinado ao sucesso. Mas aqui surge o primeiro obstáculo. O governo estava bem ciente das dívidas que os governos provinciais vinham acumulando e também preocupado com a inflação crescente indiretamente causada pelo pacote de estímulo de quase 550 bi de dólares. Assim, a última coisa que o governo queria era enormes somas de dinheiro saindo da China em vez de entrar na economia local. Portanto, o líder Xi Jinping, tentando novamente controlar uma situação criada pelo seu governo,
decidiu impor um limite anual de gastos no exterior de $50 mil para todos os cidadãos chineses. Ao implementar a nova política, Xi Jinping fez uma declaração que atuou como um princípio orientador para o mercado imobiliário chinês. Casas são para morar, não para especular. Dessa forma, o primeiro prego foi cravado no caixão de Forest City. As vendas de Forest City começaram a desacelerar drasticamente, mas a Country Garden Holding manteve seu investimento bilionário, esperando uma reviravolta favorável. No entanto, a maré mudou e de forma muito desfavorável. A partir de 2018, a Malásia enfrentou uma crise política, durante a qual o primeiro-ministro Najib Razak, um entusiasta do projeto, foi substituído por Mahathir Mohamad, que se opunha à entrada de novos residentes chineses. Quase que automaticamente, os investidores, que já estavam cautelosos devido à instabilidade política, claro, fugiram quando Mahathir Mohamad declarou que Forest City era um desperdício de dinheiro e sugeriu proibir estrangeiros de comprar propriedades. Loucura, hein? Embora ele não tenha conseguido implementar essa proibição devido a questões legais, as vendas praticamente pararam por aí. E depois veio o Covid, que extinguiu, então, qualquer esperança restante. Bom, mas e agora? Atualmente é difícil estimar quantas unidades foram vendidas ou quantos residentes permanecem. Em 2019, cerca de 15 mil apartamentos foram comprados. As estimativas de residentes variam de 500 a 9 mil, incluindo trabalhadores em manutenção, independentemente dos números exatos. É mais evidente que Forest City falhou espetacularmente. Esse projeto é apenas um exemplo das consequências da bolha imobiliária chinesa, com muitos desenvolvimentos abandonados ou subutilizados ao redor do mundo. Um outro exemplo espetacular que beira o abuso é o The Line, um megaprojeto árabe que parece já estar sendo coberto pela areia. Mais um exemplo bastante notório inclui a nova área de Kambash, na Mongólia Interior, onde o espaço habitacional projetado para 300 mil pessoas atualmente abriga apenas 30 mil moradores. O New South China Mall, o maior shopping do mundo, possui 2.300 espaços comerciais, mas apenas 47 estão ocupados. Em Tianjin, os espaços de escritórios foram construídos tão rapidamente e de maneira tão desorganizada que uma estimativa recente sugere que esses edifícios não serão necessários pelos próximos 25 anos. Quanto a Forest City, há indícios de que o projeto ainda possa reviver. A Country Garden Holding continua a manter as estruturas de Forest City bem conservadas e parece determinada a continuar assim, apesar das discussões sobre a venda ou a apreensão do projeto como parte de um esforço de reestruturação da dívida. O atual primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, também parece ter mudado de opinião sobre o projeto, fazendo esforços para reacender o interesse estrangeiro. Em agosto de 2023, Forest City foi declarada uma zona financeira especial, com incentivos para atrair trabalhadores qualificados do exterior. Embora não haja informações oficiais sobre a eficácia desses incentivos, o gerente da Country Garden Brands afirmou em dezembro de 2023 que a Forest City já contava com cerca de 10 mil residentes. Esse número é questionável, mas relatórios mais imparciais indicam que a maioria dos visitantes vai principalmente para aproveitar o álcool isento de impostos. O que se sabe também é que tanto moradores quanto visitantes não costumam sair à noite em Forest City, principalmente porque boa parte das ruas ainda vive às escuras e vazias. Não há nada mais assustador do que um centro urbano fantasma. Você não acha? Conta aí pra gente o que você acha dessa loucura toda. Deixe os seus comentários, gostaríamos de saber a sua opinião, inclusive também sobre esse assunto. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.